Boa tarde. Boa tarde para quem está aqui no auditório e para quem está acompanhando pela internet o Ciência Aberta, programa de divulgação científica que é uma parceria da FAPESP com a Folha de São Paulo. Hoje o nosso tema aqui, a gente vai falar da origem do universo. Muitos de nós já nos perguntamos sobre a origem e a evolução da nossa galáxia, onde a gente vive. Para contextualizar, para tratar desse assunto, a gente tem aqui 3 pesquisadores em física, astrofísica e astronomia. Meu nome é Alexandra Osório de Almeida, eu sou diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP e vou estar aqui com vocês hoje à tarde. Agora a gente vai ver um vídeo sobre essa longa jornada. De onde viemos? Como tudo começou? Questões sobre a origem do universo têm acompanhado o ser humano por toda a história. Uma história que durante muito tempo se achou estar cronologicamente ligada à própria existência da Terra, mas que hoje se sabe ser muito mais antiga. Enquanto a história humana é contada na escala dos milhares de anos, a Terra surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos. O universo é 3 vezes mais velho. O Big Bang é hoje o modelo cosmológico mais aceito para a origem do universo. Há quase 14 bilhões de anos, uma grande explosão a partir de um estado de densidade e temperaturas singulares e altíssimas deu início à formação e evolução de todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes. Foi o começo de tudo o que compõe o que chamamos de universo. Os antigos gregos achavam que a Terra era o centro de tudo e que esse tudo seria eterno e teria existido desde sempre. Sociedades, povos, culturas e religiões diferentes têm teorias diversas sobre como tudo começou, mas com o desenvolvimento do pensamento científico e as contribuições de Copérnico, Galileu, Kepler, Newton e muitos outros, passamos a ter uma noção cada vez mais clara sobre o universo, seu funcionamento e suas leis. Nas últimas décadas, o avanço na física teórica tem sido acompanhado por um desenvolvimento tecnológico sem precedentes. Supertelescópios, grandes detectores, computadores poderosos à disposição de cientistas e a internet permitem trabalhar em equipe, interpretar dados e testar teorias como jamais foi possível. A FAPESP tem financiado a participação de muitos pesquisadores em projetos de extrema importância que permitirão descobrir mais sobre quando e como tudo começou. Para falar sobre a origem do universo, a gente tem aqui, como eu disse, 3 pesquisadores que são especialistas em pedaços diferentes desses assuntos que a gente vai discutir. Então, eu vou começar apresentando o João Steiner, que é coordenador do Telescópio Gigante Magalhães. E ele é professor no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Seja bem-vindo. Do lado dele está a professora Elizabeth Gouveia Dalpino. Ela é astrofísica e coordenadora brasileira do projeto ASTRE Mini Array, membro do comitê gestor do LHAMA, que ela vai nos contar o que é esse bichinho, e professora associada do IAG, também, da USP. E aqui do meu lado, a professora Carola Dobricait-Quinelato, física e líder da participação brasileira no Observatório Pierre Auger, e ela é professora do Instituto de Física da Unicamp. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada pela presença de todos. Além de quem nos acompanha pela internet, hoje a gente tem aqui na plateia alunos que fazem parte da missão Garateia, que vem das escolas Dante, Âncora e a MF Perimetral. Temos também alunos da Escola Estadual Glauber Rocha, de Guarulhos, que são medalhistas, têm muitas medalhas da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Lembramos que quem está na plateia pode fazer perguntas por escrito e entregar para o pessoal de apoio, como a gente comentou, que eu recebo aqui. E quem está em casa ou no trabalho assistindo ao programa pode mandar as perguntas pela página da Agência FAPESP no Facebook. Por favor, participem. A participação de vocês todos é muito importante. Bom, vou começar com a pergunta curiosidade sobre curiosidade. Por que nós temos tanta curiosidade sobre a origem do universo?
Olha, essa curiosidade, ela sempre existiu em toda a história da humanidade, né? Dizem os antropólogos que todas as civilizações tiveram uma explicação sobre a origem do universo. Todas as religiões têm uma explicação, todos os sistemas filosóficos têm uma explicação, e essa explicação é diferente de uma religião para outra, de um sistema filosófico para outro, não é? Essas criações, essas histórias, essas versões sobre a origem do universo são chamadas de mitos de origem. Agora, muito recentemente, a ciência também tem uma explicação para a origem do universo. E essa explicação é muito recente. Ela ocorreu no século XX. Antes disso, a ciência não tinha uma explicação para a origem do universo, né? Mas isso não significa que nós, seres humanos, não tivéssemos esse interesse. Nós tínhamos muito interesse e sempre oferecemos uma explicação para nós mesmos, mas essa explicação não tinha base científica. Agora ela tem, e ela é derivada da descoberta de que o universo está em expansão. Se o universo está em expansão, ele no passado era menor, até sair de um ponto, e a esse ponto nós chamamos de Big Bang, essa teoria científica moderna. E o que a gente efetivamente sabe sobre a origem do universo? Carol, Beth. Complementando aquilo que o João falou, né, essa inquietação do homem sobre o universo, se perguntando onde estamos, o que somos, claro que ela existe desde que o homem começou a existir como ser inteligente na Terra, né? E é interessante porque o João comentou que a explicação mais científica desse universo em expansão e com essa imensidão, né? Hoje sabemos que o universo tem uma extensão de quase 14 bilhões de anos-luz, e esse conhecimento, essa percepção desse universo, ela é mais recente, ela veio com o século passado, com o advento o desenvolvimento dos telescópios ópticos e telescópios em outras frequências, em outros comprimentos de onda, né? Mas antes disso, o curioso é que até o princípio do século passado, até os anos 30, a percepção do homem do universo era muito limitada, era limitada só ao céu que ele percebia de estrelas, algumas galáxias mais próximas que ele chamava de nuvens, né, as nuvens de Magalhães. Por quê? Porque se pensava que eram nuvens do nosso meio interestelar local, que eram parte do nosso universo local. Então, a extensão do universo até o começo do século passado tinha 30 mil anos-luz de extensão. E depois disso, com o advento dos instrumentos, é que se percebeu que esse universo é imenso, formado de bilhões e bilhões de galáxias e aglomerados de galáxias, e, enfim, essa imensidão que a gente hoje conhece, né? Mas a tua pergunta, eu acho que eu não respondi. Bom, agora a gente então emenda a pergunta que eu fiz com uma da plateia. A Sara Carvalho Pereira está perguntando há quanto tempo ocorreu a explosão do Big Bang e quanto tempo durou o Big Bang? Há 13 bilhões. Os 13 bilhões. Aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Então, bilhão é um número enorme, tá? Então, você põe lá 9 zeros depois do 13. Então, bilhão, não é milhão, é bilhão de anos. E deve ter durado um infinitésimo, uma coisa muito curta. A explosão em si ela é instantânea em todo lugar ao mesmo tempo. Então, não dá para dizer um tempo em termos locais, mas é uma quantidade ínfima. Como a gente poderia responder? 10 a menos 43 segundos. O tempo nem existia antes do Big Bang. Exato. Ela durou aproximadamente, né, 10 a menos 43 segundos. A gente viu que, então, foi uma explosão. E o que
O que aconteceu nessa explosão? O que foi essa explosão? Bom, essa explosão foi o instante em que o espaço foi criado e o tempo foi criado. Antes disso não havia nem espaço nem tempo, né? E a matéria não existia da forma como nós a conhecemos hoje, porque o universo era tão denso e tão extremamente quente que as partículas elementares não existiam. Elas foram criadas, do ponto de vista da história do Big Bang, muito tempo depois, né? E os próprios átomos, por exemplo, os núcleos de hidrogênio foram formados quando o universo tinha 1/1000º de segundo. Já é muito depois do Big Bang, né? Parece um tempo muito curto, mas já é muito depois do Big Bang. E o átomo de hélio foi criado quando o universo tinha 3 minutos, né? Bom, o universo foi se expandindo, foi esfriando, e a matéria foi, digamos, escurecendo, né? Houve um período em que não se enxerga nada do que aconteceu nesse período. Somente quando o universo tinha 1 bilhão de anos, que pode parecer muito, mas foi há 12,8 bilhões de anos atrás, é que começaram a se formar as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, os primeiros buracos negros e a primeira luz, né? Então, a partir daí, o universo que nós conhecemos começou a se esculpir, a se formar, formando as galáxias que nós conhecemos e, dentro de uma delas é que nós vivemos, que é a Via Láctea. Então, para continuar falando sobre esse assunto, a gente vai agora ouvir o depoimento de um pesquisador que contesta a ocorrência de uma única grande explosão. O universo teve ou não uma origem? Na cosmologia científica atual, no modelo padrão cosmológico, o universo teve uma origem há 13,8 bilhões de anos. É o chamado Big Bang como instante inicial do universo. Só que dentro da cosmologia científica atual é possível pensar num universo eterno, num universo em que não existiu um instante inicial. Anterior à atual fase de expansão do universo, teríamos então uma fase de contração cósmica. O que a gente chama de Big Bang seria a transição entre uma fase de contração para uma fase de expansão cósmica. Eu trabalho nessa área e é possível construir modelos cosmológicos sem o Big Bang que estão de acordo com muitos dados experimentais, dados observacionais, dados que indicam que o universo numa fase anterior ou no início da atual fase de expansão foi quente e que hoje está se expandindo aceleradamente. Essas cosmologias, como eu disse, se chamam cosmologias com ricochete. São cosmologias que a gente pode eliminar a singularidade inicial, mesmo dentro da teoria da relatividade geral de Einstein. A pergunta que eu faço é: essas cosmologias de um universo eterno irão mudar a nossa forma de pensar o universo e essas ideias irão transcender o ambiente científico? E aí, como fica a pergunta do Juliano? Se eu puder responder, João primeiro. Se eu puder responder, eu diria que essa teoria de universo cíclico, não é, que não tem fim, ela era muito popular na época em que a gente imaginava que o universo estava em expansão desacelerada. Então, se o universo tivesse muita matéria, teria matéria suficiente para zerar essa velocidade e ele voltar a se contrair, e aí ter um anti-Big Bang e, a partir daí, uma nova explosão. Mas hoje a gente sabe que não é assim. O universo não vai voltar a se contrair. Existe o que nós chamamos de matéria, de energia escura, não matéria escura. Energia escura que faz com que o universo se expanda com uma velocidade acelerada, cada vez mais rapidamente. Então, ele jamais vai voltar a se contrair. Então, esse modelo de universo cíclico perdeu o apelo científico porque não há nenhuma evidência de que isso venha a acontecer ou de que tenha acontecido, não é? Nós temos todas as evidências observacionais de que o Big Bang existiu. Alguém poderia ainda perguntar, e antes do Big Bang? O problema é que o Big Bang foi uma singularidade e nessa singularidade toda a informação foi destruída.
Então, cientificamente, nós não podemos ter informação Ir para trás. do que houve antes, se é que houve antes. Beth? Então, exatamente, o João colocou muito bem o problema, né, da energia escura, que o universo, a gente sabe que ele não só está, hoje sabemos que ele não só está em expansão acelerada, mas também em expansão acelerada, e a grande questão, uma das grandes questões em aberto, que é a energia escura. Porém, quer dizer, o fato da gente ter saído de uma singularidade, isso parece não haver. Todas as evidências observacionais apontam para um Big Bang. Mas, como o João falou, antes disso, a gente não pode precisar. E, hoje em dia, inclusive, existem outras teorias que apontam para a possibilidade da existência de universos paralelos que, inclusive, estariam explicando por que essa expansão acelerada, como se existisse uma força gravitacional extra de um universo paralelo, ajudando, auxiliando nessa expansão acelerada que a gente ainda não compreende, né? E quais são as evidências que a gente tem que sustentam esse modelo, o modelo do Big Bang? Que tipo de observações são feitas que nos permitem, enfim, acreditar e mostrar que esse é o modelo que melhor explica esse fenômeno? São várias. Provavelmente a Carola gostaria de mencionar podemos algumas. Fazer assim, podemos fazer assim, eu dou uma, você dá outra, o João dá outra. Então, a primeira delas é observacional mesmo. Você observa a luz que vem até nós das galáxias distantes. E você percebe que aquela luz ela está um pouquinho com comprimento de onda errado, vamos dizer assim. Não é bem aquela frequência ou aquele comprimento da onda da luz que você deveria observar, mas um pouquinho deslocado. E você vai estudar para como que está deslocado, você percebe que há um deslocamento causado porque a galáxia está se afastando de você. Então, essa é uma evidência de que a galáxia está se afastando, e não é porque nós estamos na Terra. Se nós estivéssemos em qualquer outro lugar, nós íamos ver as estrelas, as galáxias se afastando da gente. Essa é uma das evidências observacionais. Vamos lá, passa a outra para a Beth. A outra, provavelmente vocês, aquela turminha lá do fundo, deve saber, já deve ter ouvido falar sobre a radiação cósmica de fundo, certo? Quem ouviu falar sobre a radiação cósmica de fundo já? Não? A radiação cósmica de fundo? Então, existe uma radiação cósmica de fundo que ela é homogênea, isotrópica. Então, para qualquer lugar que você aponta do céu, você observa essa radiação, ela tem em comprimentos de onda de micro-ondas, né? Então, não são com telescópios ópticos, você tem que usar telescópios em rádio, né, para capturar essas ondas de rádio, na verdade, milimétricas, né? E a radiação cósmica de fundo, ela vem justamente como um produto desse universo primordial, que se formou a partir do Big Bang, como o João explicou tão bem. Então, à medida que essa grande concentração de matéria de altíssima energia foi expandindo e resfriando, né, começaram a se formar os primeiros elementos, as primeiras estruturas elementares, e depois os primeiros átomos. Formou-se, então, o átomo de hidrogênio, o átomo de hélio, etc. e tal, mas o hidrogênio super abundante. E à medida que esse material foi resfriando, ele, inicialmente, o átomo de hidrogênio, na verdade, ele era tão quente que o núcleo ficava separado do elétron. E eles interagiam com os fótons da radiação, porque era tudo muito quente, e esse processo deixava essa sopa de partículas, esse gás, muito opaco, como o João explicou. À medida que esse material foi se resfriando e os núcleos de hidrogênio, né, o próton, foi interagindo com o elétron e formando átomos de hidrogênio neutro, a matéria se desacoplou da radiação. Então, essa radiação que se desacoplou começou a viajar pelo universo em expansão livre, né? E essa radiação que desacoplou, esse desacoplamento aconteceu quando o universo tinha uns
quanto? 380. 400, 350 350 mil anos, mais ou menos. E desde então, essa radiação vem expandindo e resfriando. E essa radiação permeia todo o céu de maneira aproximadamente isotrópica, homogênea, bem isotrópica, aproximadamente homogênea, e essa radiação é que é digamos, é um registro único e super importante, quer dizer, não único, mas um dos mais importantes, de que houve essa grande explosão inicial, o Big Bang. E essa é a radiação cósmica de fundo, que hoje, né, ela chega até nós com essa temperatura super baixa, de 3 graus Kelvin, e com comprimentos de onda no milimétrico. Então, essa é uma das evidências. É o eco do Big Bang. Existem algumas outras evidências também que provam a existência do Big Bang. Uma delas é que a abundância do hélio no universo é exatamente igual à prevista pela teoria do Big Bang, né? Então, com a teoria do Big Bang, você pode calcular exatamente qual deve ser a abundância do hélio, e a abundância observada é exatamente igual. E uma outra mais incrível do que essa é que essa radiação de fundo, ela é isotrópica em todas as direções, com uma certa temperatura, mas a temperatura tem pequenas flutuações, tá? Com uma certa escala e uma certa amplitude na flutuação de temperatura. E esta flutuação foi prevista teoricamente antes de ser detectado. Ela teria sido causada por um período de inflação cósmica. E o incrível é que esse período de inflação cósmica aconteceu quando o universo tinha 1/1.000.000 de 1/1.000.000 de 1/1.000.000 de segundo. Então, nós temos a informação do universo quando ele tinha essa idade incrivelmente pequena, que quando foi, de fato, que ocorreu essa inflação, e essas perturbações que a gente pode observar hoje são de origem quântica, devido ao princípio de Heisenberg, multiplicado por essa inflação súbita, expansão do universo. É uma coisa muito impressionante que a teoria possa ter calculado isso antes de as observações serem feitas, e as observações batem com a teoria, o que, do ponto de vista de metodologia científica, é uma coisa muito impressionante. E é sempre importante que as observações concordem com a teoria para validar a teoria. E a radiação cósmica de fundo também foi prevista pelos teóricos antes de ser observada. Isso é maravilhoso, fantástico. Bom, a gente ainda tem muitas perguntas sobre a origem do universo, e a gente, no próximo bloco, vai continuar falando sobre o quanto conhecemos e desconhecemos ainda do universo. A gente volta em 2 minutos. Até já.
Olá, vamos dar sequência ao segundo bloco do programa Ciência Aberta sobre a origem do universo. Lembrando que quem está assistindo de casa ou do trabalho pode participar, é só enviar perguntas pelo Facebook da agência FAPESP. E quem está na plateia, como vocês têm feito, estão mandando as perguntas por escrito. A gente vai começar esse bloco com um vídeo, um depoimento de um professor do Instituto de Física aqui da USP, aqui do lado. Hoje em dia, a gente sabe que existem dois grandes problemas na cosmologia, dois grandes buracos. Um deles foi descoberto há uns 80 anos atrás, e era mais ou menos evidente à época, quando observaram galáxias e grupos de galáxias e os movimentos dela, e notaram que naquelas galáxias, nos grupos de galáxias, a matéria visível, aquela da qual nós somos feitos, átomos, eram uma parte muito pequena, da ordem de 20% da massa nessas estruturas. E que 80% dessa massa, então em galáxias e aglomerados, é feita de uma matéria invisível, uma matéria que você não consegue enxergar de jeito nenhum, mas que a gente sabe que está lá por causa da força da gravidade dela. Então esse é um problema que está lá há 80 anos, até hoje a gente não sabe o que é essa matéria escura, a gente sabe que ela não é feita de átomos. Esse é um dos grandes problemas da física, da cosmologia, que está aí até hoje. Mas nos últimos 20, 30 anos ficou claro que existe um outro problema que pode ser ainda mais sério, que é o problema da energia escura. E esse é o problema que aparece quando você nota que o universo não está se expandindo apenas, está se expandindo de forma acelerada. E essa aceleração é inexplicável do ponto de vista da matéria que a gente conhece, seja a matéria normal ou a matéria escura. Essa energia escura que está diluída no universo de uma maneira mais ou menos homogênea, ela parece causar basicamente a expansão acelerada do universo e praticamente nada mais. Então, esses problemas juntos são um grande buraco na cosmologia e na física, porque aparentemente de toda a matéria e energia do universo, apenas 4% é feita da matéria da qual nós somos feitos, átomos, 25% de matéria escura e daí da ordem de 70% de energia escura. Bom, aproveitando a apresentação do Raul Abramo, a gente podia falar um pouquinho sobre esses pedaços que compõem, os blocos que compõem o universo. Assim, o que são esses componentes? Beth? Bom, então, quer dizer, o que o Raul estava explicando dar uma dimensão do grau de ignorância que nós temos sobre o universo, né? Porque, realmente, só menos de 5% da matéria do universo essa matéria ordinária constituída de átomos e moléculas que conhecemos e de que somos feitos. Essa porcentagem é o que a gente chama do universo visível, né? E a maior parte dos instrumentos astronômicos que a gente usa, então telescópios ópticos, antenas de rádio, telescópios de Cherenkov para captar radiação gama e etc., eles são sensíveis a essa matéria, certo? Porém, tem 25% de matéria, que é a matéria escura, que só interage com essa matéria visível através das forças gravitacionais, né? Gravidade, atração gravitacional, e não tem nenhuma forma direta de interação. E, além disso, tem 70%, que seria a tal da energia escura, que governa essa expansão acelerada do universo, né? E só nas últimas 2 décadas e meia é que se percebeu a existência dessa energia escura, que é uma força, né? É uma força de natureza desconhecida que causa essa expansão acelerada do universo, certo? E cuja natureza a gente desconhece. Então, a nossa ignorância sobre esse universo em que nós vivemos é extremamente grande, porque a gente só entende mais ou menos, ou tem uma percepção maior, de apenas 4% dessa matéria, né? Que é a matéria visível. E a não visível? A não visível, então, matéria escura, sobre esse tema de matéria escura, existem vários métodos indiretos de se medir essa matéria. Um deles, eu tenho certeza que o João vai mencionar alguns e a Carola também, mas um deles, existe uma possibilidade de que essa matéria escura sejam partículas que têm
interações muito fracas e que a interação realmente mais importante com a matéria visível é através da gravidade. Nós chamamos essas partículas de WIMPs, né? É uma sigla em inglês que significa isso, partículas frias de fraca interação. Né? A tradução em português seria essa, mas o WIMPs é uma sigla em inglês. Mas os WIMPs, eles podem interagir entre si. E eles, se eles interagem entre si, eles se aniquilam e produzem uma energia em forma de massa que é da ordem de 100 vezes 1 bilhão de elétron-volts. Essa energia ela está na faixa do espectro eletromagnético de raios gama. Então, se você aponta um telescópio, um bom telescópio sensível à radiação gama que vem do universo, você teria meios de observar pela primeira vez, quiçá, talvez, a composição química da matéria escura do universo. Então, essa é uma das propostas dessa nova geração, esse arranjo de dezenas de telescópios Cherenkov, que é um projeto internacional muito grande, do qual eu faço parte, e, né, com apoio da FAPESP, nós estamos atuando ativamente na construção desse grande arranjo de telescópios em raios gama, e uma das coisas que esse arranjo, né, essa quantidade de telescópios que vai ser instalada, vai ser capaz de captar, é essas partículas de matéria escura interagindo e aniquilando. Bom, se houver essa possibilidade. A gente tem um bloco que a gente vai falar bastante sobre os instrumentos, então eu queria, a Carola, acho que quer nos contar um pouquinho sobre o pedacinho dela. Eu quero, claro. Eu quero desfazer a impressão que a fala do Raul Abramo deixa, que parece que nós só temos problema. Vocês têm que encarar que um cientista, quando fala de que tem um problema, isso, para a gente, faz os olhinhos brilharem e a gente quer saber por que a gente não está entendendo essa matéria escura, essa energia escura. Não é que nós temos um problema. O problema, para a gente, é o que move a gente. Então, nós gostamos de ter um problema, uma coisa que nós queremos estudar, medir, tá? Só para vocês não ficarem com a impressão assim, de que isso é uma coisa ruim. Pelo contrário, é uma coisa ótima. Quando a gente não sabe uma coisa, por exemplo, não sabe o que é matéria escura, não sabe o que é energia escura, isso move a gente para frente, tá? É o apetite que aumenta. Então, só para vocês não terem essa impressão de que é um problema, não é um problema no sentido ruim. E a outra coisa que eu queria também chamar a atenção é que todo mundo está falando dos problemas, mas ninguém falou na parte que é o que nós conhecemos, o que nós avançamos, principalmente nesses últimos, eu diria, nos últimos 80 anos. Né? Quer dizer, o nosso conhecimento sobre o universo avançou muito, dado a capacidade de observar e medir os fenômenos. Apesar de que tem um outro item sobre isso. Então, foi uma conjunção de você ter telescópios, detetores em vários comprimentos de onda, de você ter foguetes, porque algumas medidas você só pode fazer fora da atmosfera. Você não pode fazer aqui embaixo no chão. Você tem que estar lá fora, porque senão a luz, naquele comprimento de onda, a atmosfera come tudo. Você chega aqui embaixo, põe seu telescópio, não chegou nada no seu telescópio. Então, você vai lá em cima, fica em órbita no satélite. Não você, né? O detetor fica em órbita e você consegue observar. Então, houve um avanço muito grande de técnicas e de capacidade observacional que avançou o nosso conhecimento sobre o universo, inclusive nos mostrando o que a gente não sabe. O que a gente não sabe. Um tema que apareceu aqui na conversa de vocês, e agora a gente recebeu também uma pergunta da plateia, da Ana Clara Rodrigues, fala sobre um assunto que todo mundo é muito curioso, dos buracos negros. O que eles são, afinal de contas? E a pergunta dela é, qual deles é o maior? A pergunta é boa. João, você se anima? O buraco negro, ele é um lugar, um objeto que tem uma densidade incrivelmente alta.
não é? Uma densidade tão alta que nem mesmo a luz pode escapar dele. Então, se alguém olha do lado de fora, ele não vai enxergar nada, porque a luz não consegue escapar dele, né? Existe uma aceleração infinita na sua superfície, vamos dizer assim, né? Se ninguém enxerga nada, nós chamamos ele de buraco negro. Esses buracos negros se formam quando uma estrela de grande massa, digamos uma estrela que tem uma massa 20, 30, 40 vezes maior do que o Sol, quando ela explode, formando uma supernova, o núcleo faz o contrário, implode e fica tão denso que se transforma em buraco negro. Dois buracos negros podem eventualmente colidir e se transformando num buraco negro de massa maior, que vai colidir com outro, que vai crescendo então a massa, formando os chamados buracos negros gigantes, que nós também chamamos de buracos negros supermassivos. Esses buracos negros se encontram sempre no centro das galáxias, né? Eles aglomeram a matéria em volta dele, eles se situam no centro das galáxias. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem um buraco negro que tem uma massa medida de 4 milhões de vezes a massa do Sol. 4 milhões de vezes a massa do Sol. Vocês podem pensar que é muito, mas existem buracos negros muito, muito maiores. Por exemplo, numa galáxia vizinha nossa, que chama M87, existe um buraco negro que tem uma massa de 5 bilhões de vezes a massa do Sol, que é um dos maiores buracos negros que já foi medido. Existem alguns que estão sendo estimados em 10 bilhões de massa solar, mas são objetos mais distantes, né? Esses buracos negros gigantes, eles se encontram no centro da galáxia. Parece que toda galáxia tem um buraco negro gigante. O que nós podemos afirmar, com certeza, e o meu grupo está fazendo exatamente o recenseamento de galáxias para ver quantos têm buracos negros, quantos não têm, o que nós podemos afirmar com certeza é que as galáxias de grande massa, todos têm buracos negros gigantes no centro. As galáxias de pequena massa têm talvez 20 ou 30% das galáxias têm buraco negro. As outras, por alguma razão, não têm buracos negros gigantes. Então, é um pouco de mistério de por que algumas galáxias têm e de por que outras galáxias não têm. Mas as galáxias, os buracos negros de massa menor são muito comuns. Muito comuns. Só na Via Láctea devem existir 10 milhões de buracos negros. Esse é um problema que veio da plateia, que você está no suspense e a gente vai para o terror agora, porque a pergunta é: um buraco negro pode andar em direção ao sistema solar? A gente pode estar correndo risco de encontrar um buraco negro? É do Rafael Freire. Antes de responder isso, eu queria complementar com uma pequena controvérsia a colocação do João. De fato, as galáxias, o João explicou muito bem, né, que as galáxias, a maior parte das galáxias mais massivas tem um buraco negro no seu núcleo, e as galáxias menores, aparentemente, elas não teriam buracos negros, né? Mas essas galáxias, isso é bastante controverso hoje em dia, e realmente existe uma série de evidências observacionais que começam a apontar para o fato de que mesmo as galáxias anãs têm um buraco negro adormecido no seu núcleo. E esse é exatamente um dos pontos que o meu grupo, né, a gente vem desenvolvendo através de simulações numéricas, cosmológicas, estudos que apontam para esse fato, a frequência possível de buracos negros também nos objetos anãos. E existem agora novos estudos observacionais que apontam para essa possibilidade, né? Mas isso era um parênteses, né? A pergunta sobre se existiria a possibilidade de algum buraco negro incidir sobre o Sol, bom, tem o sistema solar. Sobre o sistema solar, exato, né? Então, existem objetos, estrelas que estão em seus estágios finais de evolução e que não estão muito distantes do sistema solar, né? Um desses objetos, por exemplo, Eta Carina,
que é uma estrela supergigante, na verdade é um sistema binário supergigante que estaria em seus estágios finais de evolução estelar. E objetos como esses, eles vão terminar a sua vida em explosões de supernovas, certo? Ou seja, eles vão... O que são supernovas? Estrelas massivas, como o João explicou anteriormente, o núcleo delas começa a contrair, os envelopes mais externos começam a expandir e são expelidos de uma maneira explosiva, causando um impacto enorme, formando uma enorme onda de choque que vai se propagando pelo meio interestelar, o meio entre as estrelas. E objetos assim podem sim, essas ondas de choque podem varrer o meio interestelar e influenciar sistemas estelares próximos dessas explosões. Agora, os objetos mais próximos do sistema solar, que se sabe que estejam nesse estágio evolutivo, eles não estão, aparentemente, dentro de trajetórias de impacto do sistema solar, ou seja, que possam vir a causar danos ao sistema solar. Mas o sistema solar em si tem vários objetos menores, como cometas e meteoros que eventualmente podem passar, né, trajetórias próximas de impacto com o sistema solar. Isso não é impossível. A gente está quase terminando o nosso segundo bloco, mas eu queria só aproveitar, acho que foi na fala do João, que a gente falou, enfim, estava falando de colisões, de buracos negros, e o ano passado a gente teve um fenômeno que apareceu muito, que foi das ondas gravitacionais. Será que a gente pode rapidamente falar um pouquinho sobre o que foi esse experimento que mostrou? Posso? Então, na realidade, foi observado no ano passado o primeiro evento de uma fusão de duas estrelas de nêutrons. Então, dois objetos que se juntaram, né, e causaram uma emissão de uma onda que foi detectada aqui na Terra. Então, foi uma das primeiras detecções de ondas de gravitação, onda de gravidade detectada aqui na Terra. Isso foi um grande alvoroço, uma notícia muito importante, né? E, além disso, além de ser observado em um detetor de onda gravitacional, essa junção de dois objetos causou a emissão de muita luz. Então, muitos telescópios observaram, mais de 70 grandes colaborações, grandes telescópios observaram isso em vários comprimentos de onda. Então, foi um avanço assim, muito grande, e a primeira observação de um fenômeno estelar, no caso, essa junção dessas duas estrelas em uma só, em muitos mensageiros. Então, muitos mensageiros dizendo o seguinte: você mediu a luz que foi emitida naquela fusão das duas estrelas, você mediu a onda gravitacional que foi emitida, você mediu em várias observações. Então, foi um avanço muito grande. Então, no próximo bloco, a gente vai voltar para falar justamente sobre esses diferentes tipos de instrumentos e arranjos que a gente precisa para medir esses fenômenos que vêm do nosso universo, como esse que detectou as ondas gravitacionais. Então, a gente já volta. Até já.
Bom, vamos dar sequência ao terceiro bloco do Ciência Aberta, que hoje apresenta o tema A Origem do Universo. Para quem está assistindo de casa ou do trabalho, lembramos que vocês podem participar enviando suas perguntas pelo nosso site ou pelo Facebook da agência FAPESP. Hoje, o Chile ele concentra os mais modernos instrumentos e o maior número de observatórios astronômicos do mundo. Por quê? É uma pergunta que a gente vai ouvir agora a resposta do diretor do Programa de Astronomia do Chile. Chile se ha convertido en el mejor lugar para la instalación de observatorios astronómicos debido a las buenas condiciones climáticas que hay en el norte de nuestro país. Ahí se dan las condiciones geográficas para tener cielos claros y secos, lo cual es muy atractivo para la observación astronómica. Las condiciones geográficas se deben principalmente a dos factores. Uno es la cordillera de los Andes, que protege el norte de Chile de las nubes con humedad que vienen desde el Océano Atlántico. Y por otro lado está la corriente de Humboldt, que enfría el clima, no permitiendo que el aire se evapore mucho en el norte de Chile, dejando que no se produzcan nubes. Brasil tiene una participación importante en estos consorcios. Brasil tiene telescopios en el norte de Chile, TASOAR, y tiene cooperación con otros consorcios. Y una cosa que para nosotros es importante es que Brasil ha podido generar su propia tecnología en cuanto a la construcción de telescopios y también de los instrumentos que están en dichos telescopios. Y ese es un paso que a la comunidad chilena le gustaría dar. Ya no queremos ser solamente observadores de lo que ocurre alrededor de los grandes telescopios, sino que también queremos ser parte apoyando la construcción de la instrumentación. Y eso es una materia clave en la cual Chile y Brasil pueden colaborar en el futuro cercano. Bom, a gente comentou, acho que no bloco anterior, que teve um avanço espetacular na astronomia e na astrofísica nas últimas décadas. Mas o que foi mais importante? Foi, enfim, a curiosidade humana, as pesquisas colaborativas, o avanço tecnológico ou o conjunto da... Provavelmente um conjunto, né? Uhum. Beth? Não, então, a questão do avanço tecnológico, que foi impulsionado, feliz ou infelizmente, quer dizer, infelizmente o avanço tecnológico no último século foi impulsionado, sobretudo, pelas guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que aí com isso a partir daí surgiram os foguetes, as missões espaciais, o lançamento de satélites para se observar, lançados acima da atmosfera para poder fazer observações em faixas do espectro eletromagnético em que a atmosfera aqui na Terra absorve. Então, por exemplo, temos o telescópio espacial Hubble, que é um telescópio óptico, mas que também consegue ter uma janela na pontinha do ultravioleta. Temos o telescópio, o satélite Fermi, que consegue capturar ondas em raios gama. Então, essa expansão tecnológica nos permitiu olhar o universo pela primeira vez além daquela faixa estreita de comprimentos de onda no óptico, né? Que até a década de 30, a década de 50 do século passado, a gente só observava o céu nas faixas do comprimento de onda óptico. Depois vieram, então, os telescópios em rádio, depois em raio-x, em raio gama, e, enfim, hoje nós temos toda essa gama de instrumentos, e é interessante porque na semana passada houve em Viena uma conferência que acontece a cada 3 anos, que é uma conferência da União Astronômica Internacional. Nessa Assembleia Geral, assomam astrônomos do mundo inteiro, então tinha cerca de 3.000 pessoas, e diferentes simpósios acontecendo ao mesmo tempo. E um dos grandes temas desse simpósio foi justamente a instrumentação, a nova geração de instrumentos do século XXI, né? Então, os telescópios ópticos gigantes que o
o João já comentou, como o GMT, existem outros telescópios, projetos de telescópios gigantes espalhados pelo mundo. Tem o ELT, que é o Extreme Large Telescope, também, né, que vai ser um telescópio óptico gigante. E existem todos esses arranjos de telescópios gigantes, como o ALMA, que é em ondas milimétricas e submilimétricas, que já existe no Chile, que é um excelente sítio para isso. E tem também um grande projeto para desenvolver um arranjo quilométrico, de quilômetros de extensão, de telescópios de rádio, que é o SKA, que vai ser construído uma parte na África do Sul e outra parte na Austrália, né? Além desses projetos, todos os projetos nos quais nós estamos envolvidos e que acho que cada um de nós vai falar um pouco a respeito. Sobre cada um. Mas eu vou aproveitar para emendar uma pergunta da plateia com pedido para o João falar um pouquinho sobre o seu telescópio com 61 metros de diâmetro. Mas a pergunta do Alan Nunes é, para o João, como exatamente é o funcionamento interno de um telescópio? Olha, bom, inicialmente os telescópios foram instrumentos poderosíssimos para se descobrir o universo da forma que nós o conhecemos hoje, né? E o primeiro instrumento óptico que a humanidade conheceu foi a luneta de Galileu, em 1609, há 400 e poucos anos atrás. Até então, o único instrumento do qual nós dispunhamos era o olho, tá certo? De Galileu para cá, a tecnologia evoluiu muito. E aí a gente precisa dizer que o cientista normalmente é movido pela curiosidade, mas para avançar, para resolver as questões que ele formula, ele precisa desenvolver tecnologia. Então a ciência e a tecnologia andam par e passo, né, de braços dados para o desenvolvimento, né? Nós temos, o Brasil tem 2 telescópios no Chile, que foram mencionados pelo diretor do Conselho chileno. Eu, na verdade, participei da construção dos 2 telescópios, né, que é o telescópio Gemini, que é um telescópio de 8 metros de espelho, que está entre os maiores telescópios do mundo atualmente. E o telescópio SOAR, que é um telescópio de 4 metros. Né? O Brasil é sócio desses 2 telescópios. Nós temos 6,5% do Gemini e 34% do SOAR. E, atualmente, nós estamos, então, participando, financiados pela FAPESP, que é sócia, parceira, fundadora desse consórcio, né? Um telescópio de 25 metros. O espelho terá 25 metros de diâmetro e esse telescópio terá uma capacidade de coleta de luz 100 vezes maior do que o telescópio espacial Hubble. Então, ele pode observar objetos, galáxias e estrelas, que são 100 vezes mais fracos. E terá uma capacidade de produzir imagens 10 vezes mais nítidas do que o telescópio espacial. Ele pode, então, enxergar 10 vezes mais longe. O que nós queremos com esse telescópio? Qual é a razão de construirmos esse telescópio? Nós queremos observar como as galáxias nascem, como as estrelas nascem, como os buracos negros nascem. E eles nasceram há 12, 13 bilhões de anos atrás. Isso é o que nos diz a teoria. É bom checar para ver se os dados batem com isso, não é? Um outro assunto extremamente relevante, que nós vamos talvez conversar daqui a pouco, é que nós queremos detectar planetas fora do sistema solar que sejam habitáveis. Com esse telescópio, nós vamos poder caracterizar planetas habitáveis fora do sistema solar. Por exemplo, medir a massa desses planetas, verificar se existe alguma condição de ter vida lá, como, por exemplo, água, que é fundamental para que a vida se reproduza. Se tiver oxigênio, o oxigênio é prova da existência de vida. Tá certo? Então, nós achamos que, com esse telescópio, nós podemos pesquisar e ver em quais dos planetas conhecidos tem água, em quais deles tem oxigênio e, portanto, abrigam vida. Isso não significa que nós vamos enxergar alguém lá dando tchauzinho para nós. Né? Vida significa, por exemplo, uma alga ou uma planta que produza fotossíntese e libera oxigênio.
Nós não vamos enxergar a planta, mas podemos detectar o oxigênio que ela libera. E como a gente vai detectar? Quer dizer, acho que tem a ver com a pergunta. Quer dizer, como que o telescópio vê... Enfim, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre Isso. a luz e, enfim... Então, o telescópio tem um espelho muito grande que coleta a luz das estrelas. Essa coleta, ela focaliza, o telescópio focaliza essa luz toda no foco, onde nós colocamos um espectrógrafo. O espectrógrafo é um instrumento que analisa a luz. Né? Um telescópio sem um espectrógrafo seria mais ou menos como a gente ter um olho sem ter cérebro. Não serve para muita coisa. Né? O importante é ter um olho muito grande e um cérebro muito bom. Então, esses espectrógrafos, eles decompõem a luz como se fosse um arco-íris, só que em grandíssima resolução. E aí nós podemos olhar exatamente onde que cai a faixa das transições moleculares que corresponde à água, ao oxigênio, num dado planeta fora do sistema solar. E aí nós podemos confirmar que nesse planeta existe ou não existe água e oxigênio. Então, esses instrumentos, eles são complementares aos telescópios, mas não são detalhes. Eles são tão fundamentais para um telescópio como o cérebro é para nós entendermos o mundo no qual nós vivemos. E em que o Pierre Roget, por exemplo, no qual a Carola trabalha, no que ele trabalha que é diferente do que trabalhará, o trabalho ao soar, ou, enfim? O Pierre Roget, o Observatório Pierre Roget, é um observatório de raios cósmicos. E raios cósmicos, basicamente, não são partículas, não é luz. Uhum. Então, nós temos toda uma técnica diferente de observar essas partículas que chegam do universo inteiro até a Terra. Como? Como se observa? Então, essas partículas, quando elas entram na atmosfera, elas vão se multiplicando, elas interagem com as partículas da atmosfera, né, com as moléculas da atmosfera, produzindo outras partículas. Então, vai ter filhos, netos, bisnetos, tataranetos daquela partícula. Chuveiro de partículas. Formando uma cascata, né, um chuveiro de partículas. Então, a hora que você quer observar um raio cósmico, uma partícula cósmica chegando, você pega esse chuveiro de partículas atravessando a atmosfera. E você pode observar a luz emitida quando esse chuveiro desce na atmosfera. Para isso, nós temos 27 telescópios no observatório, e você pode observar os chuveiros, as partículas do chuveiro chegando no solo. Então, para isso, nós temos 1.660 detetores espalhados em cerca de 3.000 quilômetros quadrados de superfície, que é uma superfície que corresponde 2 vezes à área da cidade de São Paulo. Então, é um espaço bem grande, onde tem 1.660 detetores. Então, é uma técnica diferente do que a de espelhos e telescópios, porque nós medimos partículas, não luz. Não luz. E o seu projeto, Beth? Então, medir raios gamas, você também tem que usar técnicas diferentes, né? Em primeiro lugar, deixa então explicar o que é o Cherenkov Telescope Array. Um arranjo de telescópios Cherenkov para capturar a radiação gama do universo. É também um projeto, é um consórcio internacional no qual o Brasil, nós estamos envolvidos, e nós, em particular, no estado de São Paulo, a FAPESP está apoiando 2 grandes projetos dentro do consórcio do CTA. Em particular, eu coordeno a construção no Brasil, em parceria com a FAPESP, claro, a FAPESP e a Itália, nós estamos construindo um mini arranjo, ou seja, um subconjunto de telescópios Cherenkov, que serão os precursores do CTA. Serão os primeiros telescópios Cherenkov que vão ser instalados no sítio onde vai ser instalado, o sítio sul, onde vai ser colocado esse arranjo de dezenas de telescópios Cherenkov, que vai ser no Chile, no Paraná, na mesma região onde atualmente existe
próximo à região onde existe o arranjo de telescópios ALMA, né? Então, para que instalar esse arranjo, construir esse arranjo de telescópios de raios gama? A ideia é justamente capturar os fenômenos mais energéticos do universo, porque esses produzem radiação mais energética, a radiação gama. Então, são justamente buracos negros supermassivos, explosões de supernovas, porque nesses ambientes se produz essa radiação superenergética. E mais, esses ambientes produzem os raios cósmicos, que são as partículas relativísticas que a Carola observa no Observatório G. Só que esses mesmos raios cósmicos, eles, à medida que eles interagem com um meio em volta deles, o campo de radiação, os campos magnéticos e o campo de partículas, eles produzem radiação, sobretudo em raios gama, e em outros comprimentos de onda, mas primeiramente em raios gama, e produzem neutrinos, etc. Então, toda essa radiação pode ser recolhida por detectores. E, claro, os telescópios Cherenkov vão detectar essa radiação gama. Só que esses raios gama, eles atravessam, né, a matéria, porque eles são extremamente, os comprimentos de onda são extremamente pequenos. Então, não dá para construir telescópios clássicos como os telescópios ópticos que o João descreveu, que capturem, que nesses espelhos incide a radiação, fótons de comprimentos de onda muito maiores, e em que esses espelhos podem capturar essa radiação e recolher essa radiação e jogá-la para um espectroscópio, para um espectrógrafo. Não, os raios gama, como é que a gente captura esses raios gama? Eles atravessam os espelhos. Então você precisa capturar outra coisa. Porém, esses raios gama, quando chegam na atmosfera da Terra, eles interagem com as partículas da atmosfera e produzem também um chuveiro de partículas, tais como os raios cósmicos, e, além dessas partículas, eles produzem uma radiação ao interagir com as moléculas da atmosfera. Essa radiação é uma radiação azulada, chama-se radiação Cherenkov. Então, esses telescópios capturam essa radiação Cherenkov, que é uma piscina de radiação azulada, só que ela é tão larga, ela se estende, ela pode se estender por quilômetros. Então, você precisa de vários desses telescópios capazes de capturar essa radiação Cherenkov e aí recolhe essa radiação e joga num detector. Então, é assim que funciona o telescópio Cherenkov para capturar radiação gama. Certo? Ótimo. Então, a gente volta daqui a pouco para falar sobre os desafios da pesquisa em astronomia. Até já.
Tema Origem do Universo. Para quem está assistindo em casa ou do trabalho, lembramos que vocês podem participar enviando perguntas pelo Facebook da Agência FAPESP. E aqui na plateia podem continuar mandando as suas perguntas. Agora a gente vai para mais um dos grandes desafios, que é entender a vida e a evolução dela no nosso planeta, no nosso universo, perdão. E a gente vai assistir um vídeo. Por favor. Um dos grandes desafios que a ciência moderna tem hoje em dia é entender o fenômeno da vida no nosso universo. Como ele surgiu aqui no nosso planeta, como ele evoluiu em conexão com a evolução do próprio planeta e se ele pode existir em outros lugares, seja do sistema solar, seja em planetas fora do sistema solar. Para isso, a gente pode usar da ciência espacial para tentar responder essa grande pergunta, mandando sondas ao redor do nosso sistema solar, procurando diretamente pelos sinais de vida, como a gente vem fazendo em Marte, ou enviando micro-organismos e moléculas para regiões muito distantes para entender como elas podem se comportar nesses ambientes. Aqui no Brasil, a gente tem uma missão espacial conhecida como Missão Garateia, do qual eu sou pesquisador principal, onde a gente vai mandar micro-organismos conhecidos como extremófilos, organismos extremamente resistentes, bactérias, para testar como eles sobrevivem, como eles respondem a esse ambiente espacial. E essa missão vai orbitar a Lua numa região distante do campo geomagnético terrestre, que protege o nosso planeta. Então, os organismos eles vão estar diretamente expostos ao ambiente de espaço profundo e a gente vai conseguir detectar como eles crescem, como eles sobrevivem, como que eles respondem a esse tipo de ambiente. E assim, a gente vai entender melhor como que bactérias terrestres, micro-organismos extremófilos, conseguiriam existir, seja em Marte, seja nas luas geladas de Júpiter e de Saturno, e entender um pouco melhor os limites da vida como a gente conhece. A astrobiologia, ela é um dos grandes desafios da astronomia? Ou, enfim, trabalham juntos? Como é essa parceria? Olha, eu diria que a astrobiologia é uma das grandes fronteiras da astronomia moderna, né? Nós só conhecemos um planeta onde tem vida, é o planeta Terra. Mas nós já conhecemos 4.000 planetas fora do Sistema Solar e sabemos que na Via Láctea deve ter mais ou menos, só na Via Láctea, deve ter mais ou menos uns 500 bilhões de planetas, né? Dos quais uns 17 bilhões devem ser semelhantes à Terra. Então, o desafio é descobrirmos em qual desses planetas tem vida. E o próximo passo não é descobrir mais planetas, é descobrir qual é o próximo degrau, qual é o planeta que tem, por exemplo, água e oxigênio, que são condições para a existência e consequência da existência de vida, que é uma coisa muito primitiva, eu reconheço, uma coisa muito primitiva, mas a ciência avança de degrau em degrau. Nós ainda não conhecemos nenhum planeta, outro que a Terra, que tenha oxigênio. Nenhum. E nós estamos prestes a descobrir. Tá certo? Dentro de poucos anos, nós teremos descoberto os primeiros planetas com água e oxigênio. Espero que sim. Eu vou aproveitar e vou emendar com uma pergunta do Alan Nunes e do Bruno Soares. O que aconteceu no Big Bang para, depois de um tempo, após a explosão, a Terra passar a ser o primeiro planeta habitável para micro-organismos e depois nós, humanos, e os outros planetas não terem condições de serem habitados? Então, pela sua resposta, quer dizer, talvez tenham outros problemas, planetas com condições de serem habitados, a gente só não os conheça. Isso. A Terra, na verdade, a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos, muito depois do Big Bang. Antes da Terra, havia bilhões, bilhões e bilhões de planetas. Isso é o que nos diz a teoria, e não há nenhuma razão para não acreditar nisso, né? O problema é que nós ainda não temos tecnologia para detectar esses sinais. Até pouco tempo atrás, 20 anos atrás, é pouco tempo na história da ciência, nós não tínhamos tecnologia para detectar um único planeta fora do Sistema Solar. Esses 4.000 planetas que nós conhecemos agora foram descobertos nos últimos 20 anos graças aos avanços tecnológicos, né?
Agora nós sabemos como descobrir planetas. É fácil descobrir planetas. O desafio agora é descobrir vida nos planetas. É descobrir quais dos planetas descobertos é habitável. Tá? Esse é o próximo passo dos grandes telescópios que estão sendo construídos. Beth, você queria comentar? Não, era nessa linha exatamente, né? Quer dizer, o fato, obviamente, a gente deve esperar que existam planetas com condições de vida parecidas com as nossas e quiçá, outras formas de vida também. Só que o desenvolvimento tecnológico é tão recente, faz 100 anos que o homem começou a ter, menos de 100 anos, a ter a possibilidade de capturar ondas de rádio do universo, né? E emiti-las também, para que outros possam saber, outras possíveis civilizações, se é que existam, possam saber que existe aqui uma forma de vida inteligente, né? Então, essa interação ainda é muito recente. Agora, o importante é também falar do avanço na ciência, nos estudos, na teoria, em astrobiologia, né? Porque sem o conhecimento em laboratório de moléculas complexas, você necessita desse conhecimento para saber o que você pode buscar fora, né, no meio, no espaço, né? E tem tido um avanço bastante grande nessa área, né? Esse casamento entre biologia e astrofísica tem ocorrido aí na última década de uma maneira bastante significativa, e isso é importante, né? Não, eu ia retomar o vídeo, quer dizer, essa ideia de mandar, enfim, então, quer dizer, trabalhar junto com a biologia, quais seriam os ganhos de se mandar esses organismos para fora da Terra? Como que isso ajuda a ciência? O que eu acho é que é o estudo das condições de vida em condições extremas. Né? Por que isso é importante? Porque planetas iguais à Terra, exatamente iguais, são uma minoria. São muito abundantes, mas a maior parte dos planetas tem condições muito diferentes da Terra, ou muito mais quentes, ou muito mais frios, ou de muito maior massa. Então, condições físicas e químicas extremas. E é importante, e nesse sentido, essa missão que o Galante mencionou, é muito importante para ver como é que a vida se comporta nessas condições extremas, nessas condições muito diferentes das quais nós estamos confortavelmente habituados aqui na Terra, né? Porque essas condições existem em outros planetas, não talvez na Terra. A NASA, inclusive, tem projetos, né, de sondas, de colocação de sondas nos planetas mais próximos, justamente também para fazer esse tipo de estudo, né? Não só recolher amostras de evidência de vida, porque a gente sabe, por exemplo, que há em Marte, né, vida primitiva, eles já colheram amostras desse tipo, mas eles também têm projetos e sondas para né, projetos de colocar sondas com amostragens para poder estudar essas condições extremas, né? E um ponto importante é mencionar que telescópios que capturam radiação no submilimétrico, eles capturam um universo, radiação vinda de fontes do universo bastante frias. Então, por exemplo, o ALMA e a antena Ullama, né, que é um projeto brasileiro-argentino para construir, já está pronta a antena submilimétrica, é um projeto coordenado pelo professor Jacques Lepine do IAG, justamente são detectores para capturar esse universo frio, capturar moléculas complexas no meio interestelar, capturar estrelas em formação, e estrelas também muito antigas, extremamente frias. Então, aí também existe uma janela para se prescrutar essas formas de vida fora do nosso planeta, né? A gente falou um pouquinho sobre
os requisitos para a existência da vida tal como nós a conhecemos, mas seria possível pensar em formas de vida com composição química, enfim, com organização diferente daquela que existe na Terra? Eu acho que sim. Carola, você gostaria? Eu também acho que sim. Né? Por que não? Para a imaginação não tem limite. Claro. Então você é que a gente é muito limitado a pensar como é na Terra, mas não necessariamente. Né? Pode ter outras reações químicas que nós não conhecemos que permitam um desenvolvimento celular, sei lá. Você nunca pode imaginar o que ainda não foi descoberto. É verdade. Essa que é a parte legal. Né? Então, por que não, né? Por que não? E falando um pouco de um tema que tem surgido com mais frequência, que são os exoplanetas, né? Afinal de contas, o que eles são e no que eles são parecidos ou diferentes da Terra? Como que está essa área de estudos? Então, os exoplanetas são um nome genérico que se dá a todos os planetas descobertos fora do Sistema Solar. Né? Nós conhecemos atualmente cerca de 4.000 e temos mais 4.000 candidatos para exoplanetas que ainda não foram confirmados. Então, isso cresce rapidamente. Toda semana são descobertos vários exoplanetas novos. Né? Então, isso é um ritmo frenético que está ocorrendo. Bom, os primeiros exoplanetas que foram descobertos, e até hoje a grande maioria, são exoplanetas do tipo Júpiter, de grande massa. Um exoplaneta de grande massa é fácil de detectar com tecnologia atual. O difícil é descobrir um planeta com pequena massa, como a Terra. Como a Terra. Porque os telescópios não conseguem medir a massa desses objetos. Nós não podemos nem sequer medir a massa deles. Isso só será possível com telescópios muito maiores. Essa é uma das motivações para se construir uma nova geração de telescópios. Uma das motivações. Uma motivação importante. Né? Então, esses exoplanetas que se conhece hoje, a grande maioria são planetas de grande massa, gigantes, gasosos, como Júpiter, como Saturno, Urano e Netuno, que são planetas gigantes e gasosos. Não significa que esses planetas sejam, de fato, a maioria no universo. Significa apenas que esses são fáceis de achar. Certo? Os pequenininhos. Os pequenos são difíceis de achar. Precisa ter mais avanço tecnológico ainda. Precisamos de mais avanços tecnológicos para isso. Para achar e para caracterizá-los. Para estudá-los. Na verdade, esses avanços, a tecnologia já existem. E existem vários projetos para a construção de projetos, né, que visariam a construção de detectores e telescópios mais sofisticados para isso. Mas muitos desses projetos são extremamente caros. Né, então, temos que caminhar passo a passo. Aos poucos. Então, vou para uma pergunta da plateia, do Leonardo Amorim, que pergunta o que acontece com as estrelas depois de mortas. Quem se habilita? Então, as estrelas nos seus estágios finais, elas ejetam, né, os seus envelopes mais externos e sobra um caroço central. Se as estrelas são estrelas de baixa massa, como a massa do Sol, porque o Sol é uma estrela de baixa massa, né? O Sol um dia vai virar um carocinho que a gente chama, vai virar uma estrelinha anã branca, quando o Sol, daqui a 4,5 bilhões de anos, ejetar os seus envelopes mais externos, vai sobrar só um caroço que primeiro vai estar muito quente, um caroço muito denso e extremamente quente, e que a gente vai observar como uma anã branca. E depois, à medida que o tempo vai passando, esse caroço vai resfriando, até virar um caroço frio. Então, vai ser um objeto inerte. Então, isso é o que acontece com as estrelas de pequena massa. As estrelas com mais massa, digamos, 7, 8 vezes a massa do Sol ou mais, essas estrelas elas têm um final de vida mais espetacular, mais explosivo. Então, quando elas começam a injetar os seus envelopes mais externos, esses envelopes realmente eles são ejetados de uma forma muito violenta, eles causam uma onda de choque
extremamente rápida, que se propaga pelo espaço e produz essa explosão de supernova. E o caroço que sobra é uma estrela que a gente chama, é uma estrela tão degenerada, tão densa, tão cheia de matéria nuclear, que ela é extremamente uma grande concentração de nêutrons. É como se fosse um núcleo gigantesco de nêutrons. Por isso que a gente chama de estrela de nêutrons. E por causa do colapso, a parte mais central gira de forma extremamente rápida. Então, em geral, quando elas morrem, elas giram muito rápido e formam o que a gente chama dos pulsares, né? E depois ela vai perdendo esse momento angular à medida que o tempo passa e vai virar também um objeto inerte, difícil de se observar. Então, né? aproveitar a resposta para enganchar uma pergunta do que são as supernovas e por que elas são tão importantes serem estudadas. Carola, você se habilita? O que a gente acabou de falar, né? Sim, mas a supernova. Uhum. Mas a gente estava falando dos pulsares, e uma vez que a gente tem as supernovas, quer dizer... Então, quando explode, quando a estrela ela para de processar no seu núcleo, ela vai processando, porque vocês sabem que o interior das estrelas são fábricas de elementos químicos, né? Então elas vão sintetizando os elementos químicos, hidrogênio formando hélio, depois o hélio vai formando oxigênio, carbono, para lá, vai em toda a cadeia dos elementos químicos até chegar no ferro. O ferro é um elemento que você não vai conseguir mais juntar mais prótons e núcleos para formar elementos mais pesados, porque ele é instável, né? Então, para aí a fábrica, a produção de elementos mais pesados. Quando ela para de fazer isso, ela para de produzir a energia que toda estrela produz para irradiar, como a energia solar, certo? E nesse processo, como ela para de produzir energia, ela vai começar a contrair, a resfriar o seu núcleo e ela vai sofrer uma pequena contração e depois ela vai rebotar, e nesse rebote é como se fosse um lançamento de uma bola de futebol com uma altíssima velocidade contra uma parede, ou seja, esse rebote, na verdade, é o que caracteriza essa expulsão muito rápida dos envelopes mais externos, que terminam sendo expelidos e criando essa onda de choque, essa explosão de supernova. E aí, depois que explode a supernova, o que sobra lá no meio é a estrela de nêutrons, é o pulsar. Então, é uma estrela que morreu. Tá ótimo. Então, bom, a gente vai para mais um intervalo e volta em 2 minutos para falar de ficção e divulgação.
Por quê? Porque a ciência é um bem cultural da humanidade, é uma grande conquista da humanidade, né? A nossa capacidade de entender o mundo em que nós vivemos é fruto dos avanços científicos, que não são apenas intelectuais, de ciência, de conhecimento, são também de melhoria das condições de vida, né? Há 100 anos atrás, a expectativa de vida de um brasileiro era metade do que é hoje, não é? E essa grande evolução que beneficiou a cada um de nós, ela é fruto da ciência, ela é fruto dessa conquista, desse avanço, que hoje é um grande bem cultural da nossa civilização. E isso precisa ser divulgado, mas eu acho que tem que ser divulgado de uma forma, digamos, correta, não é? Com base científica, mostrando a metodologia científica que é entendida pela maior parte da população, desde que corretamente explicado, não é? Não precisa ser nem simplificado demais e muito menos enveredar por uma coisa que se chama de pseudociência, que parece ciência, mas é enganosa. Isto é uma coisa que eu não comungo muito com a maior parte da literatura de ficção científica, que eu não acho muito boa, não. Beth, você comentou sobre 2 filmes, eu acho, 2001 e Solaris, Gravidade. Né? E Solaris, né? Solaris. E Gravidade. Como é a tua relação com arte e ciências, cinema e ciência? Não, então, pegando um pouco o gancho do João, eu acho que o que o João colocou é muito importante e isso se insere na divulgação científica, né? A importância do cientista fazer esta ponte com o público leigo, para que o público leigo possa entender a importância e a beleza da ciência, né? Mesmo a ciência fundamental, os avanços tecnológicos alcançados dentro do campo de astrofísica, hoje tem aplicações da astronomia, hoje tem aplicações impressionantes no dia a dia das pessoas, né? E foram técnicas que foram desenvolvidas ou motivadas lá atrás, por exemplo, para possibilitar a sobrevida dos astronautas no espaço, né? E que hoje em dia muitas dessas técnicas são aplicadas nos hospitais, estão salvando vidas das pessoas. Os instrumentos que a gente usa para observar, para escanear o corpo hoje em dia, são instrumentos que a gente já usa em ciência há muito tempo, né? Então, é isso que as pessoas precisam entender. E, claro, a beleza de se descobrir o universo, a nossa origem. E, claro, vem então, esse é o lado da divulgação, o lado sério, que é muito importante frisar, né? O que é fato e o que é realidade. E o outro lado é a ficção científica, a criatividade humana, que permite ao homem pensar sobre sou neste universo e dar asas a essa imaginação e criar, né, obras fantásticas, como, por exemplo, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que mostra essencialmente a máquina, né, dominando o homem, chegando num estágio tal em que ela passa a dominar o homem, e nós vemos que a gente está caminhando para isso, né? Inteligência artificial chegou, está aí para ficar. Então, a contrapartida disso é que nós temos que refletir sobre como nós vamos lidar com esses elementos novos que estão aparecendo no nosso dia a dia, né? A realidade virtual, como que nós vamos lidar com isso? E todas essas coisas foram, de certa forma, exploradas, né, num lado tanto psicológico como tecnológico, em filmes ou livros de ficção científica, alguns muito bons, como os mencionados aqui, certo? Tem também esse outro filme, o Solaris, que eu mencionei, que é um filme do Tarkovsky, um cineasta russo que passou para o cinema, transcreveu esse Solaris, que mostra as pessoas sendo controladas por um planeta, um planeta
que controla a mente das pessoas e como que as pessoas lidam com isso. Então, tem ficção científica que é boa, que complementa esse lado, né, que o homem usa a criatividade e a ficção para poder tentar prever um mundo distante como vai ser. E houve acertos, né? Carola, você queria complementar? Eu queria fazer uma ressalva sobre o que eu mesma falei, para não dar a impressão ao João que eu estava defendendo a pseudociência. Eu não estava. Porque, na realidade, a pergunta que a Alexandra fez foi a respeito de como você via a ficção. Então, naquele momento, eu estava respondendo como um entretenimento, uma liberdade de imaginação. Mas, em nenhum momento, eu estava defendendo, de maneira nenhuma, uma história contada a título de pseudociência. Isso é outra coisa, que não foi o que eu mencionei. Isso, não, eu concordo com você. Eu acho que existe só para meu disclaimer aqui. Existe uma ficção científica que é muito boa, mas eu queria chamar a atenção para esse outro lado, que a gente podia chamar de fake science. Fake science, fake news, fake science. Para usar uma linguagem que está na moda, né? A fake science, ela é muito comum. Tem muita gente vendendo coisas, vendendo ideias, vendendo dogmas, vendendo ensinamentos que não têm o menor fundamento científico, mas parecem ter. É uma fake science. Isso é muito perigoso para a sociedade. Mas a ficção não é a ficção científica não é vendida como ciência. Sim, pelo menos. Correto. Ela é uma história que você está. Então, nesse sentido, é uma criação, né? Eu concordo. Eu só não quero contrapor fake science à ficção científica. Eu só estou dizendo que existe um outro componente que a gente precisa tomar cuidado e que é uma falsa ciência. E que muitas vezes é vendida como fatos científicos e que não é. Como separar a liberdade artística de criação da transmissão de ideias e conceitos você não errados? Separa, você simplesmente classifica como ficção científica. Então, a pessoa tem que estar preparada, ou tem que saber de antemão que aquilo que ela vai ver no cinema é ficção científica. O que for fato, aí tem que consultar, tem que conversar com um especialista para saber o que é fato e o que é realidade. Mas o que o Amâncio falou na fala dele foi muito interessante. Ele falou assim, quando eu vou ver um filme de ficção científica, eu não vou procurar os defeitos, eu vou procurar o melhor que eu posso tirar daquele filme, né, daquele livro, né? E eu acho que esse é o lado interessante, né, que é um sujeito que numa roseira só vê flores e não vê espinhos. Né? É o chamado otimista. Mas quando você vai ver ou vai ler um livro de ficção científica ou ver um filme de ficção científica, você sabe que aquilo é um livro, é uma história de ficção, não é um livro científico, né? Mas a gente separa isso. O João estava argumentando era que a ficção ela serve também para ensinar, quer dizer, você pode, não é que ela é obrigatoriamente, mas ela pode ser usada para transmitir conhecimento científico, metodologias ou fatos. Sem a pretensão é diferente, é recriação. E quando você vai assistir um filme de ficção científica, você sabe que você não vai lá aprender algo, necessariamente algo sério, cientificamente comprovado. É ficção científica. Agora, claro que tem alguns filmes que são mais ou menos realistas, ou tentam se ater a alguns aspectos alguns conceitos que são científicos, mas o pessoal viaja, claro. Falando em ficção, quer dizer, as profissões em geral elas são muito romantizadas. E como é a profissão de vocês? Quer dizer, imagina-se que vocês passam o dia deitados olhando para o céu, e o quanto isso é verdade, e quanto tempo vocês passam no computador? Na frente do computador. Na frente do computador. Conta, Carola. Na frente do computador, não olhando para o céu, olhando dados que você nem nos próprios telescópios. Ou nos próprios, instrumentos Na realidade, específicos. Você analisa os dados que você tirou nos telescópios ou nos detetores, né, no chão.
Mas a maior parte do tempo, eu diria que, quando não está em sala de aula, 90% está na frente do computador, fazendo análises daqueles dados, tirando... Quer dizer, a gente sempre fala, torturando os dados para eles revelarem os segredos deles, né? Já que eles escondem os seus segredos, então nós fazemos análises estatísticas, matemáticas, para tirar os resultados. Mas vocês também passam tempo... Vocês vão aos próprios instrumentos, quer dizer, vocês sim. recebem Sim, os dados, sim. mas vocês Sim, também sim. vão até eles, mas não é muito tempo. Como funciona isso? Deixa eu contar um pequeno segredo que normalmente desaponta as pessoas quando eu conto, é que um telescópio moderno não tem mais nenhum lugar para botar o olho. Não dá. Né? Infelizmente. Né? Não dá. Porque é tudo computadorizado. Né? Nós, por exemplo, no telescópio SOAR, o telescópio SOAR fica lá no Chile, no deserto do Atacama. Né? Nós construímos ele lá porque é um lugar muito apropriado para se fazer coleta de dados astronômicos. Né? E nós temos uma sala de observação desse telescópio aqui no IAG, na USP. Mas nós também, o remoto. E nós vemos a galáxia, vemos as estrelas daqui, via computador, via internet, e obtemos os dados e podemos analisar em tempo real, né, ver a qualidade dos dados, de se tomar decisões, partir para outra observação, para um outro objeto e assim por diante. Não é? Nós estamos sentados na frente do computador, não botando o olho no telescópio. E, como eu digo, é uma mensagem muito pouco romântica, né? Não tem mais lugar para botar o olho no telescópio. Mas tem o cérebro atrás. Tem o cérebro. Sem dúvida. Lembra que você falou que não precisava do olho, mas que precisava do cérebro. O cérebro está atrás. Eu passo a maior parte do tempo também. Todos nós sentada, estamos na frente de computadores. Modelagem numérica, né, que era o que eu estava explicando. Também na frente do computador. Bom, é um lado um pouco menos glamuroso da... Não é tão romântico, de fato, ou tão glamuroso, né, John? Como os antigos astrônomos, né, que passavam as noites frias, olhando para o céu. A cúpula aberta. No entanto, a gente faz observações quer dizer, não observação propriamente dita, mas a gente opera os telescópios do OG em noites frias. Noites frias, normalmente são frias, sim, mas não é o problema. Em noites sem tempestade, né? Então você abre os telescópios, fecha, mas são telescópios de outro tipo do que os do João e da Beth. São telescópios para medir. Não é tão de outro tipo, mas um outro tipo de luz desses chuveiros cósmicos na atmosfera. Então você abre janela, fecha as observações... Isso ainda é do jeito romântico. Não, as observações noturnas não estão completamente mortas, né? Quer dizer, elas ainda existem profissionalmente e também para o público, né? Sim. Então, isso é feito, né? No IAG, por exemplo, nós temos essas atividades semanais de abrir a luneta para observações noturnas com as pessoas que vêm nos visitar, né? Então, é possível ainda. Então, tá bom. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a participação dos três, do João, da Beth e da Carola, e de todo o público, da plateia que esteve aqui, que mandou muitas e muitas perguntas. A gente pede desculpas que a gente não conseguiu responder nem uma porcentagem pequena delas, porque acabou o nosso tempo. Vocês podem perguntar depois. Sim, a gente pode terminar o programa e continua. E o Ciência Aberta continua em outubro, no dia 2, aqui na FAPESP, com mais um importante tema da ciência. Até lá. Obrigada.